podemos esquecer da criança interior, porque justamente é a história da emoção. Né? Lembra que já comentamos aqui várias vezes, em outros programas, emoção e razão. Então, hoje nós vamos falar da emoção, mas ninguém domina as emoções. Muitas vezes as pessoas dizem, tem que dominar, o fulano tem que dominar, ele é agressivo. Não, não é por aí. Porque é muito interessante, Geraldo, que as pessoas aprendam isto. Gerenciar, quer dizer, elas têm que ter os sinais. E houve um filme que passou, que as pessoas foram muito, levaram as crianças até de 2 anos de idade. Eu entrevistei algumas pessoas que tinham levado filhos e netos de 2 anos. Bom, o filme é Divertidamente, porque em inglês é inside out, quer dizer, de dentro para fora, e é exatamente, as emoções são isso, são de dentro, o eu interior, porque elas são viscerais, emoções são viscerais, por isso que ninguém consegue controlar. Quando você tem uma dor de barriga, é incontrolável, você tem que sair correndo. Então, é uma coisa importantíssima de nós dizermos para os pais, para os avós, e lembrar aos professores, porque eles também têm que ter aprendido isso, mas muitas vezes eles esquecem. Então, esse filme é um filme muito bonito, muito bem feito, porém, ele não é diretamente para as crianças, para os nossos filhos, para os nossos netos, e até bisnetos. Eu conheço bisavós que levaram os bisnetos. Então, e eu só vi o 1. Então, existe o 1 e o 2. Eu vi só o trailer do 2, ainda não tive oportunidade. Eu estou fazendo uma série de entrevistas, uma série de palestras, então eu não deu ainda a oportunidade. Mas o 1 eu já vi 2 vezes. Então, vale a pena realmente ver esse filme, porque ele fala sobre as 5 emoções autênticas. Algumas vezes eu já falei aqui sobre isso em outros programas, que são afeto e alegria, tristeza, medo e raiva. Então, essas 5 emoções são autênticas. Eles falam no filme em nojo. Eu não costumo falar no nojo, mas eu falo muito nas outras 5. Eles incluíram o nojo lá. Então, eu prefiro afeto e alegria, tristeza, medo e raiva. Tem gente que diz, mas o medo é ruim. Não. O medo, de qualquer uma delas desordenada, vai ser ruim. Então, vamos falar do medo, porque é uma das coisas que as pessoas perguntam muito, sabe? Mas o medo, então ele vai ter medo de tudo? Nós até já falamos aqui, né, vários casos das pessoas que quando tem uma fobia, porque uns medos desordenados a gente chama de fobia. Então, a pessoa aprendendo, porque o medo, ele é um protetor da gente. Isso está na ancestralidade. A antropologia cultural estuda isso. Hoje em dia, a neurociência está estudando muito, porque a neurociência, eles põem aqueles eletrodos e vêm lá por dentro, né, o nosso cérebro funcionando, é uma coisa maravilhosa. Então, coisas que estavam, assim, vamos dizer, parecia-se, tinha uma suspeita, vamos dizer assim, a ciência suspeitava, mas não tinha certeza. Porque um dos grandes problemas nossos na psicologia, na psicoterapia, é exatamente esse, que cada pessoa é de um jeito. Então, quando a neurociência vem nos ajudar a mostrar aonde é que estão se passando as emoções, isso ajudou muito. Então, prestem atenção. O filme é muito interessante, vale a pena realmente ver o filme, mas quem precisa ver o filme, prestar atenção, são as pessoas adultas, porque a maioria mascara as emoções. Vocês já viram isso? A mascarar, a maneira de nós enganarmos as outras pessoas. Então, às vezes, nem sempre você pode dizer todas as verdades. Também tem que ter, no contexto social, às vezes você omite, né? Você diz assim, eu ainda não sei bem, é muito melhor do que dizer uma coisa que vai dar maior confusão. Então, as emoções mascaradas é quando você está sentindo uma coisa e você finge outra. É como se você colocasse uma máscara. E aí, por exemplo, se a pessoa está sentindo um determinado tristeza, está sentindo, não está contente com alguma coisa, aí chega o filho e diz assim, mamãe, você está triste? Não, que isso, menino, não sei o quê. Quer dizer, a criança
teve aquela observação, ele viu algum traço de tristeza na mãe, ou que a mãe às vezes cantarola, ou que a mãe às vezes fala muito, e ela naquele dia ou está mais calada, ou tá mais... Quer dizer, o filho observou aquela diferença, aí elas vão e mascaram. Muitas vezes a gente encontra isso. E isso vai desorganizando, porque as crianças, os nossos filhos, netos, eles precisam aprender, chama-se nominar, quer dizer, dar nome ao que eles sentem. Então, você está aborrecido com isso, você está sentindo raiva, às vezes a gente sente raiva. Porque tem gente que diz, não pode sentir raiva, não sei o quê, raiva não é. A pessoa sente raiva, fica zangado com alguma coisa. Então, você tá sentindo isso, tá? Mas só que vamos ver, o que é que a gente pode fazer? Então, a gente tem alguns exercícios que a gente pode aprender a fazer, que é isso que nós estamos falando hoje aqui. Ensine sua criança a gerenciar. Sua criança interior. Sua criança interior a gerenciar as emoções. Então, quando você já é adulto e você extrapola, joga prato na parede, quebra coisa, arranca não sei o quê, joga a roupa, tira a roupa da criança assim, toda com raiva, porque ele está fazendo alguma coisa que você não gostou, não é uma coisa boa, porque você precisa colocar as coisas nos devidos lugares. Você está com muita raiva, vai beber um copo d'água, vai respirar, porque os exercícios de respiração, eles ajudam a abrir o diafragma. O diafragma é aquele músculo que segura as emoções. Eu já contei, inclusive, aqui em outros programas, que eu recebi no consultório pessoas com um problema aparentemente cardíaco e que não era um problema de emoção. Então, a gente pode trabalhar isso. Quer dizer, a respiração, o beber água, porque se você está assim, trincando os seus dentes, você não consegue beber água. Então, se você vai beber um golinho d'água... E o professor Augusto Cury, o grande autor brasileiro, ele é mundial, porque ele está traduzido, né, em muitas línguas, ele já vendeu livros dele para Hollywood, eles vão fazer filmes sobre livros dele. Uma pessoa que contou a história dele, demorou 20 anos para publicar o primeiro livro, porque ele trouxe uma novidade, ele tem uma abordagem teórica. Então, ele fala muito nisso, quer dizer, como é que você pode abrir janelas, né, dentro da sua mente. Como é que você pode fazer isso? Você não é obrigado a fazer uma coisa que seja destrutivo. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é: você pode pensar diferente de mim, mas eu penso diferente de você, mas você não é meu inimigo. Porque é muito desagradável na modernidade, nesses últimos decênios, nós estamos vendo um recrudescimento dessa atitude chamada egótica, quer dizer, a pessoa é o dono da verdade. Já falamos na Cama de Procusto aqui, que são os donos da verdade, mas acontece que muitas vezes as pessoas fazem isso. Então, aprender o nome das emoções é uma coisa muito importante e é muito bom a gente também saber sobre si mesmo, quer dizer, coisas que lhe causam medo, e por isso que a psicoterapia ajuda, porque a gente faz trabalhos, a psicoterapia é o tratamento pela palavra, e nós, os psicoterapeutas, eles têm que escutar. Por isso que eu falo muito na escutatória, nós desenvolvemos a atitude de escutar o que o outro está dizendo. E aí a gente pode repetir: você está querendo me dizer isso? Aí a pessoa vai dizer sim ou não. Porque eu não sei, né? Porque eu já disse, que empatia é saber que o outro é o outro. Não é esse negócio que todo mundo está dizendo por aí, é se colocar no lugar do outro. Não é impossível você se colocar no lugar do outro, porque é aquele cérebro que está funcionando. O seu é outro cérebro. Então, empatia é saber que o outro é o outro. E aí a pessoa, então, precisa muito prestar atenção, não é? Na sua própria vida, não é? Porque eu gosto muito de uma frase que andou há uns anos atrás aí, para a pessoa ter cuidado na direção, que é:
perca um minuto da sua vida, mas não perca a sua vida no minuto. Eu gostava muito desse anúncio, possivelmente algumas das pessoas que estão nos vendo lembram disso, que é um dado de realidade. Nós vemos pessoas sofrendo acidentes, causando acidentes, porque querem ultrapassar, mas sem aquela segurança que você aprende na escola, né? Então, existem pessoas que, até para atravessar a rua, hoje em dia nós sabemos. Por exemplo, eu dou parabéns para o pessoal de Brasília e de outras cidades. A Europa, por exemplo, você bota o pé, eles param. Então, você tem a segurança, mas aqui no Rio de Janeiro nós não temos. E, inclusive, os carros podem parar, mas muitas vezes motos. Nós temos tido casos de acidente, até bicicleta, que derruba a pessoa e a pessoa bate. Às vezes não é a bicicleta. A bicicleta é leve. Sim, é leve, mas ela dá um empurrão se ela vem depressa. Imagina para ultrapassar um sinal. Então, tem tido muitos casos, nós temos acompanhado vários casos de pessoas que sofrem traumatismo, pronto, já morrem, inclusive, ali na hora. E outros não, outros vão para o hospital, depois conseguem se recuperar, mas ficam com sequelas, sem necessidade. Então, nós estamos aqui lembrando que o cuidado, mas é preciso que a criança interior, ela tenha realmente cuidado. E o medo, ele nos ajuda, porque nós precisamos saber que nós somos muito frágeis. Nós somos muito convencidos, o ser humano é muito convencido, mas é muito frágil. Isso é o autoconhecimento, né? Mas o autoconhecimento é um tema que, nesses programas todos que nós temos gravado já, a gente fala muito sobre isso. Então, além do autoconhecimento, é saber que a espécie humana toda em si, ela é frágil. É isso que tu falou aí sobre... É convencido? Qual foi a palavra que você achou? Não sei. Tu falou frágil, mas ao mesmo tempo... Qual palavra foi, Juliana, que ela falou? Convencido, né? Tipo... Ele acha que... Nós somos prepotentes, né? Nós somos pessoas... Mas isso aí. Prepotentes, orgulhosos... vaidosos, invejosos. Aí, né? Invejosos, então, nem se fala. Aliás, são muitas pessoas invejosas? Nossa, a vovó, que era uma pessoa analfabeta, eu já contei aqui para vocês, minha avó do interior da Espanha, que tinha escola, mas o primeiro dia que ela foi, levou uma palmatória, nunca mais quis ir. E não foi na escola e disse, tá bem, sei lá. Isso era século XIX e ficou por isso mesmo e pronto. Ela é inteligentíssima, muito safa e ela nos ensina muito isso. Ela diz, a inveja, nós temos que ter cuidado. Tem gente que tem um olhar, em espanhol é mal de ojo. O mal inveja olhado é mal de ojo, é o mal olhado, é inveja. Então ela dizia, existem pessoas que só de olhar assim, a história do seca pimenteira. Outro dia uma cliente me disse, olha, a minha planta lá, a espada de São Jorge que estava na entrada secou. Aí eu disse, não sei, você tem que prestar atenção na sua casa. Mas isso porque aí é uma... As pessoas dizem, inclusive, alguns dizem que é crendice, mas outros dizem que aconteceu com eles. Eu não sei. Então, os antigos, eles falavam muito. A gente tem, inclusive, tem orações. Aliás, por falar em orações, eu gosto muito de falar sempre na neurociência, nós já estamos encerrando, né, aqui. A neurociência, ela nos mostra isso. Tem se comprovado que a oração, ela ajuda, porque ela que vai iluminar, se você entra, qualquer que seja a visão religiosa da pessoa, ela entra em oração e está ligado aos eletrodos, vai iluminar a região esse frontal aqui. Então, que é a região da razão. Por isso que é a história de iluminar, né? As pessoas dizem iluminou, mesmo, a pessoa reconhece. Eu já falei essa palavra, inclusive, aqui em outros programas, porque eu gosto muito do que a ciência, que a neurociência está nos trazendo para fundamentar coisas que estão, inclusive, na Bíblia. É muito interessante isso. Aliás, no meu livro Memórias Afetivas, eu falo um pouco da importância da religiosidade, da importância da espiritualidade.
em geral. É espiritualidade. Então, é muito importante que a gente vá ensinando essas coisas às crianças. Prestem atenção que é possível ensinar a você mesmo, porque se você for um modelo, as crianças copiam. Por isso que o bebezinho nasce, e se ele for para a China, se ele for para a Tailândia, se ele for para a Itália, ele vai aprender a falar aquela língua dali. Tu acha Qualquer língua ele pode aprender, o ser humano aprende a falar. Então, vocês vejam que é o modelo, é muito importante o modelo. Nós estamos terminando já, né? Você quer fazer uma pergunta? Eu quero fazer a pergunta. Tu acha, Dina, que a família é uma coisa muito importante para uma criança? Com certeza. Nós temos isso, porque é a história dos limites, dos valores. Senão você cria loucos. É verdade, nós falamos muito isso na psicoterapia. É preciso que você dê limites, e os pais precisam dizer, se ele diz não, é não para sempre. Se ele diz não, a criança chora, faz birra, faz confusão, dali a pouquinho ele faz, perdeu. Então, é muito importante, antes, os pais, e por isso que os pais têm que estar com o controle da emoção, porque às vezes fica muito aborrecido, a criança está fazendo uma malcriação, pedindo uma coisa. Outro dia, uma das nossas médicas, grandes médicas nossas aqui do Brasil, ela estava contando o caso de uma criança que ela recebeu, a avó disse que sumiu o gatinho dela, porque o garoto não queria fazer, ele queria uma determinada coisa, a avó disse, não, agora nós não podemos, não sei o quê, vamos esperar seus pais chegar, né? Aí sumiu o gato. Dali a 2 dias achou o gato congelado. Aí a avó virou para ele e disse assim, você fez isso? Fiz, você não quis me dar a coisa. Quer dizer, existem crianças que já mostram os problemas com que elas vêm. Isso aqui é tema para uma outra entrevista.